Achou um carrapato no seu cachorro? Cuidado! Esses parasitas podem transmitir doenças sérias e que podem comprometer a saúde do seu animal. Carrapatos são sinais de alerta. Além de causar incômodos, possíveis alergias em cães, eles são transmissores de uma doença perigosa, conhecida como doença do carrapato. Hoje falaremos sobre a erliquiose canina, também conhecida como pancitopenia canina tropical, febre hemorrágica canina, ricticiose canina e popularmente chamada de tristeza canina. Se você quer saber mais sobre o assunto, dê o seu like e siga nosso canal, que iremos falar sobre erliquiose canina logo após a vinheta. A Ehrlichia canis, em 1935, foi descrita inicialmente por Donatien e Lestoquard, em um cão pastor alemão no Instituto Pasteur, na Argélia. No ano de 1945, Moscovix renomeou a Rickettsia canis para Ehrlichia canis, em homenagem ao famoso bacteriologista alemão Paul Ehrlich. A infecção por Ehrlichia canis é relatada mundialmente, sendo mais comumente encontrada nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, a primeira descrição da doença, causada por Ehrlichia canis, foi feita em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Desde então, a Ehrlichia canis foi diagnosticada em praticamente todos os estados brasileiros. A erliquiose monocítica canina é uma doença causada por bactérias estritamente intracelulares de leucócitos, bactérias gram-negativas e pertencentes à ordem Rickettsia. O gênero Ehrlichia inclui as espécies Ehrlichia canis, Ehrlichia chafensis, Ehrlichia evigui, Ehrlichia muris e Ehrlichia ruminantio, sendo a mais comum em humanos a Ehrlichia chafensis, porém não é encontrada no Brasil. Já a Ehrlichia canis pode acometer os humanos em raras ocasiões, sendo considerada zoonose rara. A Ehrlichia canis é transmitida aos hospedeiros principalmente através da picada de um carrapato infectado, sendo esse o vetor do agente etiológico. O principal carrapato é o Rhipicephalus sanguineus, que também pode transmitir a babésia junto à Ehrlichia. A Ehrlichia é transmitida entre cães por meio do vetor Rhipicephalus sanguineus, conhecido como carrapato marrom. Podem ser transmitidas também por transfusão sanguínea, agulhas e instrumentos contaminados. A infecção ocorre quando secreções salivares do carrapato contaminam o local de fixação durante a ingestão de sangue. Esses carrapatos podem se infectar através da ingurgitação da bactéria, principalmente quando o cão se encontra na fase aguda, mas existe uma grande quantidade de bactérias no sangue. No carrapato, a Ehrlichia se multiplica nos hemócitos e nas glândulas salivares, até atingir o intestino, propiciando a transmissão transestadial, que é de larvas para ninfas e adultos, mas não ocorre transmissão transovariana. Após a infecção, o carrapato poderá transmitir a doença por até 155 dias. Quando o carrapato infectado pica o animal e inocula a bactéria, o local se torna um sítio de inflamação, traindo os glóbulos brancos. As bactérias irão penetrar nos monócitos por fagocitose, onde crescem por aproximadamente 2 dias. Logo após, elas se multiplicam por divisão binária, durando cerca de 3 a 5 dias, com formação de corpo inicial, e então são formadas as mórulas. Em uma mesma célula, é possível haver mais de uma mórula, que permanecem lá por 3 a 4 dias, para então serem liberadas por exocitose ou lise celular. Na fase aguda, as bactérias irão se multiplicar no fígado, baço e linfonodo, podendo causar linfadenomegalia e hiperplasia linforreticular. Logo após, pode infectar pulmão, rim e meninge, induzindo a insuficiência renal, vasculite, infecção tecidual e subendotelial. Seu período de incubação varia de 8 a 20 dias. Nesta lâmina, é possível observar a presença da mórula da Ehrlichia parasitando um neutrófilo. Os cães pastores alemães, Doberman e Pinscher, têm maior tendência a desenvolver um quadro grave da doença.
Manifestações clínicas. Os sinais clínicos e a gravidade da doença variam de acordo com a fase em que a doença se encontra. Na fase aguda, a infecção pode não ser notada, porque as manifestações clínicas são muito leves e inespecíficas, como apatia, sangramentos pontuais, perda de apetite eventual, febre, anorexia, depressão e linfadenopatia. Esta fase dura em média de 2 a 4 semanas. Na fase subclínica, a bactéria persiste no organismo do animal e os títulos de anticorpos são altos. Durante anos, pode haver leve alteração nos exames de sangue, mas as manifestações clínicas deixam de ser evidentes. Essa intensa resposta do organismo pode levar a 2 desfechos. Ou ele elimina o agente, ou os complexos formados pela bactéria, os anticorpos, passam a se depositar em vários órgãos do corpo, o que marca a terceira fase da doença. Na fase crônica, o paciente apresenta de forma atenuosa os mesmos sinais clínicos da fase aguda, mas aqui o que mais chama a atenção é a instalação de doenças secundárias e o comprometimento da medula óssea, que leva à imunossupressão, à persistência da anemia e à queda na contagem de plaquetas. Diagnóstico. No diagnóstico, a microscopia e a hemocultura tendem a ser menos sensíveis do que a sorologia e o PCR. No esfregaço sanguíneo, pode-se identificar mórulas intracelulares típicas da Ehrlichia canis. É um exame altamente específico para a erliquiose. A cultura celular pode-se cultivar as espécies de Ehrlichia, linhagens celulares e espécies de macrófagos caninos ou de ratos. É um exame usado em pesquisas laboratoriais. Pode ser usado também o exame de teste da imunofluorescência indireta, caracterizado como confirmatório, PCR, profilaxia e controle. Não existe vacina contra a erliquiose canina. A única maneira de prevenir é fazer um correto protocolo de desparasitação para evitar os carrapatos. O controle de carrapatos é por diversas maneiras, sendo elas remédios por via oral, tópico ou uso de coleiras. Lembrando que 95% dos parasitas são encontrados no meio ambiente, portanto, é de extrema importância combatê-los por meio de inseticidas. Tratamento. O objetivo do tratamento é prevenir a manutenção da doença. Portanto, diversos fármacos podem ser utilizados no tratamento da erliquiose. Entre eles estão doxiciclina, tetraciclina, cloranfenicol e imidocarb. Terapias com glicocorticoides ou tratamento suporte ainda são largamente utilizados. Uma das indicações mais comuns da corticoide-terapia é direcionada às trombocitopenias graves, com risco de morte ou pouco responsivas à doxiciclina. Aqui o tratamento atua diretamente na inflamação, interrompendo todos os mecanismos envolvidos no comprometimento plaquetário. A posologia recomendada é de 1 a 2 mg a cada 24 horas durante 2 a 7 dias. Frequentemente deverá ser fornecido um tratamento de suporte, principalmente nos casos crônicos. Assim, deve-se corrigir a desidratação com fluidoterapia e as hemorragias devem ser compensadas pela transfusão sanguínea. A distribuição da doxiciclina é ampla pelo coração, rins, pulmões, músculo, fluido pleural, secreções brônquias, bile, saliva, fluido sinovial, líquido acítico e humores vítreo e aquoso. A doxiciclina é mais lipossolúvel e penetra nos tecidos e fluidos corporais, melhor que o cloridato de tetraciclina. A eliminação da doxiciclina se dá primeiramente através das fezes por vias não biliares, da forma ativa. A droga não se acumula em pacientes com disfunção renal e por isso pode ser usada nesses animais sem maiores restrições.